O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de 2/6 de conversa. Eu sou o Luís Janes e o convidado de hoje é o professor Pedro Cruz, coordenador do basquete feminino no Sporting Farense e treinador principal das sub-16 femininas, sendo igualmente comentador nos jogos de basquete transmitidos pela Mais Algarve, do Farense, e também um dos historiadores do basquete farense, já com um livro publicado intitulado História do Basquete Farense, 1936 a 2016. Uma obra muito interessante que eu recomendo vivamente. Pedro, muito bom dia, bem-vindo a este espaço. Quero começar com uma pergunta. Como é que descobriste o basquete na tua vida? Ora, bom dia Luís, obrigado pelo convite e começo por felicitar-te pelo espaço que tens de divulgação da modalidade, que tudo aquilo que contribua para falar de basquetebol e dos clubes do Algarve e da Zona Sul é bem-vindo para a promoção da modalidade. O basquetebol entrou na minha vida como terá entrado na esmagadora maioria das outras pessoas, portanto, iniciei-me nos escalões de formação e fiz o percurso de infantis a júniores. Portanto, fiz aqui no Farense. No Farense e noutros clubes do Algarve. Passei também pelas seleções regionais enquanto atleta e basicamente é isto. Muito bem, e depois, como é que te despertou o bichinho pelo treino? Eu estive a ver aqui a tua ficha na Federação, tu estás inscrito como treinador aí desde 1990... 98. Ou 98, exatamente. Portanto, desde rapaz novo ainda. Exatamente. Portanto, eu deixei de jogar, portanto, fiz os escalões de formação e depois optei por não continuar como sénior e comecei desde logo na parte do treino, uma forma de estar ligado à modalidade e uma forma de tentar contribuir de alguma maneira para a melhoria do basquetebol na cidade de Faro na altura, que estava numa fase de menor fulgor. Isso até eu que tinha aqui anotado para falar contigo. Portanto, esta fase de menor fulgor prolongou-se até há 2 anos atrás, que foi quando o Farense entendeu, e bem, do meu ponto de vista, dar uma sacudidela na secção. Aquilo estava mais ou menos amorfo, chamemos-lhe assim, não querendo ofender. Só havia séniores masculinos e que estavam na segunda divisão e sem grandes ambições a subir. Não havia parte feminina em termos de séniores, pelo menos. E de repente houve um recrudescer, chamemos-lhe assim, uma renovada ambição. Como é que se criou esta mudança? Bem, todas as coletividades do país têm estes altos e baixos e estas fases de maior e menor fulgor. Até se analisarmos as maiores coletividades do país, Benfica, Sporting e Porto, também tem havido oscilações naquilo ao que o basquetebol e paragens mesmo. Exatamente. E, portanto, se nesses clubes de nomeado isso acontece, nos clubes de menor expressão e locais também é uma realidade. Efetivamente, o basquetebol do Farense teve ali um momento muito alto a meados dos anos 90, em que tivemos, na altura, uma equipa sénior feminina na primeira divisão, época 91-92. Tivemos os séniores masculinos que venceram o Campeonato Nacional da segunda divisão em 94-95 e os escalões de formação na altura também tinham um papel de relevo a nível regional, com diversos títulos regionais na altura e até com a presença de uma equipa de cadetes masculinos numa fase final nacional, o que na altura era de registro. Nessa altura era o clube dominante no Algarve. Sim, foi a fase em que o Farense esteve na dianteira da modalidade no Algarve. Nessa equipa de sub-16 de cadetes masculinos fazia parte o João Rocha, que já foi teu convidado. Exatamente.
E, portanto, tem havido no clube alguma instabilidade diretiva. É um clube em que o futebol é a modalidade principal. O futebol manda, não é? E, portanto, isso cria às vezes algumas dificuldades acrescidas às restantes modalidades. Entretanto, tem havido um trabalho ao nível dos escalões de formação, tem-se mantido ao longo dos anos, com períodos de menor ou maior fulgor, e ao nível dos séniores, foi então decidimos que seria importante apostar nos séniores masculinos. Séniores masculinos, exatamente. Para precisamente elevar um pouco a modalidade na cidade e tentar acompanhar aquilo que de bem se tem feito nas outras cidades do Algarve. Portanto, vemos os outros clubes a chegar a patamares competitivos muito interessantes, e achámos que seria importante seguir essa onda positiva da modalidade no Algarve. Houve uma aposta efetivamente forte nos séniores masculinos e este ano conseguimos também reativar a equipa de séniores femininos, que também era um desejo que tínhamos antigo. Portanto, nós tivemos séniores femininos nos anos 70, depois tivemos nos anos 90, como eu já referi, chegámos a atingir a primeira divisão e ser campeão nacional da segunda divisão na época 90-91, numa altura em que também se refira, foi quando inaugurámos o pavilhão do Farense. Portanto, digamos que a inauguração do pavilhão do Farense áurea, foi um momento de grande fulgor. E, portanto, esta aposta nas equipas séniores, pela equipa sénior e também por aquilo que arrasta em termos de formação, de entusiasmo. Exatamente. E, portanto, achamos que é o caminho neste momento a seguir. Aliás, eu sempre defendi que é muito mais fácil angariar miúdos quando há um espelho. E no vosso caso, há um jogador que é o exemplo disso, que é o Marcos Terry, que para quem vai ver os jogos do Farense, o Marcos está sempre rodeado de miúdos à volta dele. É uma espécie de ídolo para a juventude. É muito mais fácil ir buscar miúdos quando há esses exemplos. Na equipa feminina ainda não temos tanto. Também não há estrangeiras, mas é impossível fazer uma aposta em dois lados ao mesmo tempo, não é? São duas realidades diferentes. Relativamente à equipa masculina, efetivamente houve uma aposta forte do ponto de vista financeiro, porque de outra maneira também não seria possível atingir o patamar competitivo que estamos, não é? Relativamente à equipa sénior feminina, portanto, este é o primeiro ano, digamos assim. O ano zero, como diz o João Reis, já cá esteve. E, portanto, em relação às séniores femininas, a ideia inicial era mesmo restabelecer a equipa. Portanto, a equipa é composta por 8 atletas com formação no clube, portanto, ex-atletas de escolões de formação, e depois temos depois mais algumas atletas de outras localidades do Algarve. De certa maneira, também aproveitámos o facto de, neste momento no Algarve, haver poucas equipas séniores femininas. Portanto, temos o Imortal, temos o Ferragudo, e depois não há mais nenhuma equipa, e nós somos a terceira equipa. Mas portanto, sabes que já me disseram aqui o ouvido que há tubarões a rondar as vossas atletas. É possível porque o sucesso atrai essas situações, e é bom para o basquete que na região que surjam mais equipas. Portanto, nós evoluímos com mais. Com competição. Exatamente. E nesta altura temos o Imortal, que está um escalão bastante acima. Está o Ferragudo, que está com um projeto muito interessante de subida, de querer também atingir a Liga Betclic, e acaba por ser o Farense. Em termos femininos, não é preocupante a falta de equipas. Se nós vamos para o Alentejo, aquilo é uma tristeza, chamemos assim. Não têm condições para ter um campeonato de feminino. As duas equipas que há no Alentejo têm que competir para Setúbal. Vamos aqui ao Algarve, que embora seja um nível competitivo completamente diferente, na parte feminina também um pouco melhor está. Feminina, sénior.
Sim. Nos escalões de formação não é bem Sim, o caso. A nível de escalões de formação, nos femininos estamos bem, penso eu que estamos bem a nível do Algarve, temos femininos em vários clubes, a maior parte de todos os clubes têm basicamente femininos. A nível de equipas de séniores, efetivamente existem apenas 3 neste momento, daí que foi também uma boa oportunidade para arrancar com a equipa, mas eu acredito que no curto, médio prazo, com relativa facilidade, surjam mais 3 a 4 clubes no Algarve com séniores femininos. Faz todo o sentido, porque se há um trabalho na formação, de formação com alguma qualidade, portanto, faz todo o sentido que isso venha a acontecer. Há uma das equipas que tem um grande currículo em termos femininos e que atualmente não está a funcionar, e onde tu já trabalhaste, foi os Tubarões de Quarteira. É uma das equipas que é suposto voltar à atividade brevemente. Sim, é um dos clubes que acredito que vai reativar a equipa no curto prazo. E que diste muito, não é? Sim, já. Como eu digo, quanto mais equipas houver, melhor. Eu queria te fazer outra pergunta. Nós temos agora, como tu disseste, o João Rocha esteve aqui a falar com um amigo. Ele tem um protocolo com o Instituto Politécnico de Castelo Branco muito interessante para angariar jogadores para as equipas. Vocês no Farense, tendo em consideração que até têm, especialmente no feminino, têm várias jogadoras que fazem parte dos quadros da Universidade do Algarve, ainda não tentaram fazer esse tipo de protocolo com a Universidade para tentar aproveitar as atletas que vêm de fora? Nós, neste momento, atendendo a que foi o primeiro ano em que reativámos a equipa, não sentimos essa necessidade. No entanto, não quer dizer que no futuro não possam ser equacionadas outras perspectivas de colaboração entre as instituições. Para já, estamos satisfeitos com o facto de termos equipa e, para além de termos equipa, o facto da prestação competitiva dessa equipa, uma vez ser que muito acima do esperado, não é? Uma vez que neste ano de regresso já conseguimos passar à segunda fase da prova e estamos neste momento com possibilidades até de ficar no primeiro lugar desta fase, que daria acesso à subida de divisão, que seria uma coisa extraordinária. Muito fora do que vocês esperavam de início. Sim, porque se relembrarmos o percurso da equipa feminina, do meu ponto de vista, há 3 equipas que estão a lutar que são um bocado superiores às restantes, que é o Farense, o Gdema e o PNB Loures, que venceu o Farense em casa do PNB após prolongamento por 2 pontos, 2 ou 3, se não estou em erro, enquanto o Farense ganhou o Gdema em casa e o Gdema perdeu com o PNB Loures. Estas 3 equipas vão lutar entre elas para conseguir a subida. Sim. E o Farense está perfeitamente na luta. Sim, é um facto. Tem sido uma prestação desportiva muito interessante. Tem trazido muitas pessoas ao pavilhão também. Obviamente não tem a mesma afluência que os séniores, mas já tem ali um conjunto significativo de pessoas que assistem aos jogos, de bom nível, jogos bem disputados. Bem disputados. E é isso, portanto, queremos que a modalidade também no feminino seja forte, tenha o seu percurso e que consiga obter os apoios suficientes para ir subindo os patamares competitivos. Exatamente. Então vamos falar um bocado da menina dos teus olhos, que é a equipa de sub-16 feminina. Como é que tu vês a equipa? Sei que é um bocado chato estar-te a pedir para estares a falar aqui em termos de que isto é conversa mais diretamente com os jogadores, mas se tu pudesses definir esta equipa a nível global, eu para situar as pessoas, vocês estão a disputar a Taça Nacional de Sub-16, estão inseridos num grupo com o Ferragudo, o Scalipos, o Paço de Arcos, o Ginásio e o Beja. E os últimos jogos não têm sido famosos em termos de resultados. Portanto, ganharam o Beja por 87-29, perderam com o Scalipos, em casa do Scalipos, por 76-53,
e foram derrotados pelo Passo de Arcos por 72-66. Nesta altura ocupam o 4º lugar da classificação. Como é que vês a prestação da equipa? Olha, eu estou satisfeito com a prestação da equipa. É o segundo ano que estou a trabalhar com aquele grupo de jovens atletas. Estamos a fazer um trabalho de desenvolvimento das suas capacidades e, portanto, esse é o principal objetivo. O ano passado conseguimos o apuramento para a Final Four e conseguimos ser campeões do Algarve. Na altura disputámos o Campeonato Nacional. Este ano estamos a disputar a Taça Nacional. Temos uma equipa em que a maior parte das atletas são de primeiro ano do escalão e, portanto, isso traz-nos aqui maiores dificuldades competitivas, mas temos conseguido equilibrar os jogos e as miúdas estão satisfeitas. Portanto, vocês têm andado na estrada, tal como a equipa sénior tem sido há 15 dias que andam na estrada. Exatamente. É positivo para os jovens terem essas experiências de contactos com outras realidades e bom seria que mais equipas pudessem participar. Exatamente. Ou seja, eu acredito que as taças nacionais deviam até ser abertas à participação de todas as equipas interessadas, nem que se reformulasse a competição para permitir precisamente essa experiência muito valorativa a todos os jovens do país. Sim, mas também o grande problema aqui é que muitas vezes há certos clubes que não têm capacidade financeira para conseguir aguentar, especialmente no sítio onde nós estamos numa zona limítrofe, para conseguirmos ir jogar contra equipas de outro nível, o mínimo que vamos fazer é 300 km praticamente. Exato. 200 e muitos, 300 para lá, depois mais... Daí que, lá está, se fosse de inscrição voluntária, ou seja, os clubes e as equipas que quisessem participar, participariam, as outras equipas de outra realidade disputariam as provas complementares que normalmente existem nas associações. Que é o caso das sub-18 femininas que estão inseridas no campeonato regional do Algarve. A equipa sub-14 feminina e a equipa sub-18 participaram nos campeonatos regionais e estão neste momento a fazer as taças Algarves. Quer dizer que, tanto tu como coordenador da parte feminina não estás muito receoso do futuro, estás otimista em relação ao que... Sim. Ou à evolução das jovens. Sim. Acaba por ser um contraciclo, porque a maior parte dos clubes com quem tenho falado, em termos femininos, estão todos a sentir dificuldade em conseguir chegar às jovens. É assim, nós, em termos de objetivo, passa para já por tentar aumentar o número de atletas, não é? Não é que tínhamos uma grande dificuldade, mas o ano passado, por exemplo, tínhamos atletas numa equipa de sub-14 e depois tínhamos alguma dificuldade nas sub-16 e nas sub-18. Este ano já temos duas equipas completas, sub-14 e sub-16, e portanto acreditamos que a médio prazo já conseguiremos ter atletas em número suficiente para ter as três equipas e se possível até eventualmente uma equipa B em sub-14 que seria o ouro sobre azul. Porque é da quantidade que depois o resto vai surgir. Até para começarem a produzir jogadoras para alimentar a equipa sénior. Exatamente. Portanto, agora com a reativação das séniores também tentamos que essa situação venha a ajudar a que mais jovens venham para o basquetebol. Então, deixando agora um bocado o basquetebol feminino e o Farense, vamos falar um bocado de como é que apareceu este livro na tua vida. Eu estive a dar uma vista de olhos, ainda não tive hipótese de ler o livro, mas acho um trabalho excelente, mas que deves ter perdido horas e horas nisto. Bem, é assim, essa iniciativa surgiu na sequência de outras iniciativas que fizemos. Começou no aniversário do clube, portanto, quando o clube fez 100 anos, houve uma exposição das várias modalidades, e então nós começámos aí
por fazer uma recolha das fotografias das equipas antigas. E fizemos até um quadro que está na porta do pavilhão do Farense. Portanto, as pessoas quando entram no pavilhão do Farense têm lá um quadro com as equipas antigas, históricas da modalidade. Depois, outra iniciativa que fizemos foi a caderneta de cromos, em que aparecem os atletas que fazem parte da equipa nessa época e também juntamos fotografias de equipas antigas. E quando fizemos esse trabalho, na altura, a pessoa que nos dá colaboração na parte da caderneta lançou-nos um desafio. Disse, vocês têm aqui um conjunto de fotografias extraordinárias, vocês se calhar tinham aqui material até para fazer um livro. Bem, e começou e essa aí, ideia ficou, não? Essa ideia começou aí. Na altura, a dificuldade que nós vimos foi a questão da obtenção da informação. Porque estamos a falar de um período temporal de 80 anos, portanto de 36 a 2016, que não é fácil obter informação sobre este porque período. As pessoas não ligam muito a guardar esse tipo de informação. Exatamente. Até mesmo as próprias instituições, ou seja, nós ao contactar quer a Federação, quer a Associação, eles não têm informação guardada, detalhada sobre essas... Aliás, a Associação do Algarve, comparado com o tempo que o basquete tem, é uma menina. Sim. E aqui a principal dificuldade foi essa, foi na obtenção da informação. Mas pronto, não desistimos, fomos à procura da informação, fomos consultar diversos jornais, diversas revistas, entrevistar pessoas que fizeram parte do clube ao longo dos anos, ex-dirigentes, ex-treinadores, ex-atletas, e à medida que fomos pesquisando a informação, à medida que fomos encontrando as coisas, começámos a achar que tinha ali material suficiente para ser uma realidade. Em termos de tempo, consumiu algum tempo, de facto, mas foi algo que costuma-se dizer que quem corre por gosto não cansa e, portanto... Eu não acredito muito nessa história, mas está bem. Foi algo que foi sendo feito aos poucos, sem grandes expressões. Mas pronto, acima de tudo, aquilo que se procurou com o livro foi um reconhecimento de tudo aquilo que as pessoas anteriormente passaram pelo clube conseguiram. Guardar a memória. Exatamente. A única ideia foi essa. E em relação ao livro, tenho que também dizer, portanto, não foi um trabalho apenas meu. Há aqui duas pessoas que colaboraram diretamente depois na parte final, que foi a professora Fernanda Carolas na correção do português e o nosso ex-atleta, o Pedro Gomes, que na parte de edição gráfica fez, portanto, a paginação e o trabalho depois já posterior. E já agora, uma pergunta muito importante. Onde é que as pessoas podem adquirir este livro? Bem, o livro na altura foi lançado quando fizemos os 80 anos. E penso que já não há edições. Não há esse livro disponível. Já não há edições físicas e, portanto, quem precisar eu posso enviar a edição digital, é a única forma de obter o referido. É que é uma pena. Já o João Rocha também escreveu um livro muito interessante e não se consegue encontrar o livro físico. Sim, tem a ver com... Vamos lá ver, as pessoas quando lançam um livro estabelecem uma tiragem. Exatamente. Depois, consoante aquilo que pensam que pode vir a sair, não é? No caso do Farense, portanto, como começámos a distribuição já em 2016, portanto já nesta altura já anos, acabou, não é? Já acabou, mas quem quiser, quem tiver essa curiosidade... eu aconselho vivamente. Primeiro porque é uma obra muito interessante e depois porque faz todo o sentido estarmos a recordar que o basquete não é agora. Já existe basquete no nosso país desde 1930. Exato. Desde que não havia cor ainda. Exatamente.
Estou a brincar, como é lógico. E seria bom que mais clubes também avançassem com iniciativas do género para... Eu ando em negociações com a Associação de Basquete do Alentejo, com o presidente da associação dele, que diz que tem lá uns caixotes cheios de fotografias na associação e que não arranja ninguém que faça esse trabalho que tu fizeste. Eu já me disponibilizei para quando tiver tempo algum dia, mas é um trabalho muito complicado mas estou convencido que ainda hei de fazer isso. Olha, porque acho que a memória não se pode perder, acho que é essencial. Aconselho vivamente a fazer, porque é uma experiência muito interessante. E esses caixotes com a informação foi também esses caixotes que eu andei a vasculhar. Exatamente. Em visitas que fiz à Federação e à Associação do Algarve na altura. Porque, e depois, nesta altura ainda conseguimos mais ou menos conhecer as pessoas que jogaram basquete, conhecer os familiares deles ainda vivos, e até pode ser que eles ainda consigam ter algumas fotografias, porque não é como agora que qualquer acontecimento está fotografado milhares de vezes. Uma fotografia naquela altura era um acontecimento. Sim. Aliás, já no meu tempo, e estou a falar dos anos 70 e 80, tenho raríssimas fotografias de quando jogava basquete. Não é como agora, não é? Não, desde que a Federação lançou o site, daí para a frente, há de facto informação suficiente e é mais fácil fazer reescrita da história. O pior é para trás. Para trás é que as coisas se tornam mais complicadas. Curiosamente, os antigos, portanto, as pessoas que jogaram nos anos 50 e nos anos 60, até tive até alguma facilidade em obter informação nesses anos, porque eram pessoas que atrás da fotografia até escreviam a história do que é que acontecia, a constituição das pessoas que faziam parte da fotografia, do que é que a fotografia dizia a respeito. Tive até mais dificuldades, foi a juntar informação, por exemplo, dos anos 70 e 80, curiosamente. Não, e eu tenho a experiência disso, ninguém estava preocupado em tirar fotografias. Exatamente. Ninguém estava preocupado em memória futura. Nós queríamos era jogar basquete e acabou. Mas, efetivamente, este trabalho é muito importante porque não podemos deixar que as novas gerações pensem que não há toda uma história por trás. Sim. Acho que é essencial para a memória, quer para os clubes, quer para a própria modalidade, que isto aconteça. Por isso é que eu estou a falar tanto do reconhecimento do trabalho que tu tiveste com os teus colegas. Acho que é essencial nós termos bases para dizer, mas para dizer aos miúdos de agora, tu estás a fazer isto, mas há toda uma história por trás, há toda uma série de gente que já trabalhou, que já lutou para tu poderes ter as mordomias que tens atualmente. Sim, é importante os jovens conhecerem o passado dos clubes. Dos clubes, exatamente. Então, vamos falar de outra coisa. Vamos falar da Mais Algarve. Porquê esta aposta da Mais Algarve nas transmissões televisivas e especialmente com esta qualidade? Ora bem, foi o fenómeno das transmissões online de jogos surgiu até na altura da pandemia, em que, atendendo às restrições impostas em termos de pavilhões, houve a necessidade dos diversos clubes difundirem os jogos através das redes sociais. Houve aqui a possibilidade de fazermos aqui as transmissões utilizando os meios humanos e tecnológicos da Mais Algarve, a quem agradecemos a disponibilidade para o efeito, onde são colocadas, portanto, diversas câmaras, diversos ângulos, e é possível que os jogos sejam comentados, o que traz aqui uma mais-valia para quem está a assistir ao jogo, e esperamos fazê-lo da melhor maneira que conseguimos e que sejam boas formas de divulgar a modalidade. Eu estou a falar isso porque tenho visto bastante, aliás, isto houve uma proliferação de não sei quê TVs
basquete que é Luz TV, portanto, praticamente todos os clubes atualmente têm qualquer coisa de TV. Só que aquilo que eles consideram qualquer coisa de TV é meterem uma câmara normalmente no meio do campo e andarem a gravar aquilo sem comentários, sem nada. O que se passa a nível dos jogos do Farense é uma realidade que não tem nada a ver. Há várias câmaras, há a preocupação de estar lá uma regia a gerir aquilo tudo, há comentadores. Isto que eu conheço, só há outro clube que tenta fazer isso, que é o Ginásio Olhanense, através do Paulo Ramos e do Bruno Henrique, que comentam os jogos. De resto, é uma tristeza franciscana. Mesmo a FPB TV, tirando os jogos da Liga Betclic, eu estive a ver um jogo agora do Ferragudo, quando foi jogar o Clip Team, ao Porto. Eles tinham uma câmara a meio de campo, portanto a diferença entre a FPB TV e os clubes não existe. Tirando o Mais Algarve, que parece uma transmissão do jogo de futebol. Sim, bom, para já dizer que é positivo haver essas transmissões. Sim, não, é melhor de haver isso do que não haver nada. Exatamente. Portanto, isso permite que nós simultaneamente consigamos estar a acompanhar em casa vários jogos. O facto da FPB TV estar agora aberta parece-me também positivo, porque eles no ano passado fecharam a pagamento. O facto de estar aberto é positivo para a modalidade. Os clubes fazem a sua divulgação. Não estou a criticar, mas estou apenas a dizer que mais clubes deviam seguir o exemplo do Farense e da Mais Algarve. Pronto. Fazer patrocínios e elevarem o nível da transmissão. Sim, eu acredito que sim, acredito que também sou um seguidor das transmissões da Ginásio TV e acredito que será uma realidade a curto prazo, a médio prazo, que os restantes clubes irão também tentar a esse nível melhorar a forma como fazem a divulgação da modalidade, porque aquilo que é importante é divulgar a modalidade junto dos potenciais novos atletas, por um lado, e por outro, vender, entre aspas, o produto, porque os clubes precisam de verbas, precisam de patrocínios, precisam que as empresas, que as forças vivas se interessem por a modalidade para conseguirmos ir subindo aqui os patamares. E quanto melhor for a transmissão, maior será a audiência e, portanto, e mais interesse terão os possíveis patrocinadores em olharem para este projeto e pensarem: isto é um projeto profissional que vale a pena investir. Porque estamos a falar disso, isto tudo vende. Sim. A maneira como os treinadores se apresentam em campo, a maneira como nós, quando estamos num campo de basquete, e não estou a dar novidade nenhuma, tu sabes isso tão bem ou melhor que eu, toda a gente está a olhar para a postura dos jogadores, dos treinadores, do próprio público. Por exemplo, o Farense está a conseguir uma coisa que é fundamental para mim, que é ter assistência. E ter assistência, já não estamos a falar de 10, 20 pessoas. Aquela bancada principal, pelo menos, nos jogos dos séniores, está sempre cheia. Sim, isso é importante e digamos que as boas exibições, as boas classificações arrastam depois uma maior presença humana, que é importante que as pessoas continuem a ir aos pavilhões. É certo que agora com as transmissões online dos jogos há pessoas que optam por ficar em casa. Sim, mas nós não queremos isso, atenção. Mas, exatamente. Não estou a defender isso de maneira nenhuma. Exato. Estou a dizer que é importante para os clubes que os adeptos continuem a estar presentes na medida do possível nas bancadas, como apoio para as suas equipas, e também as receitas do bar acabam por contribuir para do bar e das entradas. E das entradas, sim, também temos ali. Embora seja irrisório, acho que é 2 euros, não é? Tudo que seja, tudo o que contribua é bem-vindo, porque é a única forma que temos de poder estar ao nível que estamos. Portanto, então, vamos falar agora da tua formação. Tu és treinador de nível 2. Aliás, como a maior parte dos treinadores do Farense, vocês já estão a pôr-se a pau para as regras, para a mudança
da exigência que vai haver a nível da Federação para o próximo ano? Sim, isso é uma realidade. Portanto, a partir da próxima época apenas será possível treinar equipas de sub-16 para cima com o nível 2. Portanto, é uma urgência que os clubes e os treinadores que tenham nível 1 se procurem completar a sua formação com o nível 2, para que não tenham problemas regulamentares. A esse nível, do ponto de vista dos femininos, temos a situação mais ou menos assegurada. E pronto, e é dizer que é importante que cada treinador aposte na sua formação e é importante ter o nível 2 no sentido de aprofundar conhecimentos. Aliás, que é um assunto que está muito caro a ti, porque tu, além de formador de treinadores, também já orientaste diversos treinadores na sua fase de formação. Pois, o facto de andarmos aqui há alguns anos já faz com que os mais novos acabem por se socorrer dos que andam há mais tempo. Basicamente é isso. Não, a realidade da formação dos treinadores a nível nacional tem melhorado bastante. Sim, não tem nada a ver. Sejamos realistas, portanto, nós antes, quando íamos tirar o curso, era 2 semanas, basicamente, e depois no final das 2 semanas havia ali o teste. E não havia mais do que isso. Hoje em dia já é uma realidade completamente diferente e para melhor, em que, para além dessas tais 2 semanas, há depois o estágio, não é? E, portanto, o candidato a treinador, no ano a seguir, faz o estágio, é acompanhado por um tutor de estágio. Quer seja nível 1, quer seja nível 2. Exatamente. E há um coordenador de estágio. E isso faz com que a pessoa, depois de tirar o curso de treinador, no ano a seguir, quando vai fazer o estágio, tenha a possibilidade de ter alguém para o acompanhar, para tirar dúvidas e é neste diálogo entre treinadores em que todos aprendemos. Não é só o estagiário que aprende com o tutor, mas também o próprio tutor aprende e atualiza conhecimentos com o estagiário. E, portanto, tive efetivamente a oportunidade de ajudar 3 treinadores na altura que fizeram o curso de treinadores. Isso também é uma realidade que nós procuramos a nível do clube, apostar na formação de treinadores, no diálogo entre treinadores. Sim, isso era outra pergunta que eu tinha aqui para te fazer. Exato. Vocês, quando têm a parte feminina, têm a parte masculina. Vocês, em termos de treinadores, têm algum modelo de jogo específico? Vocês juntam-se e definem? Na parte feminina vamos apostar mais no tipo de jogo assim, assado? Ou cada treinador tem uma... Não, nós tem que em relação aos outros? Nós procuramos ir encadeando conteúdos. Ir à medida que o escalão etário avança, ir acrescentando... Portanto, é tudo coordenado uns com os outros. Exatamente. De maneira a atingir determinados objetivos. Exatamente. Portanto, há um conjunto de conteúdos que são para ser ministrados a nível de sub-14, depois a nível de sub-16 vamos acrescentando ferramentas para os atletas irem melhorando o seu desempenho. Nós procuramos, no início da época, fazer formações internas entre os treinadores. Já tivemos também a oportunidade de ter, em épocas anteriores, uma formação dada pelo professor Mário Silva. E pronto, assenta um dos aspectos que nós achamos que é importante, é precisamente o diálogo constante entre treinadores. Isto já há uns anos atrás, quando estava na universidade e nós organizámos na altura um clínico para treinadores, uma das afirmações que na altura um treinador convidado, o Bruno Regal do Barreirense, dizia era que uma das chaves do sucesso na altura do Barreirense nos escalões de formação era precisamente o diálogo constante entre os treinadores e, portanto, faz todo o sentido que nós consigamos a este nível criar mais momentos de troca de ideias.
Porque se dois treinadores falarem, ambos vão evoluir e vão expor experiências. Completamente de acordo. Então, esta conversa já vai longa. Vou-te só pedir vou fazer-te um desafio, não é pedir nada, fazer um desafio. Se tu tivesses um desejo em relação ao basquete, qual é que seria ele? É assim, eu como aficionado da modalidade, como farense de nascimento e algarvio, gosto que a minha região esteja bem representada e estamos efetivamente neste momento num momento alto da modalidade. Infelizmente nem sempre foi assim, já tivemos alturas de menor fulgor. Neste momento estamos claramente numa altura no Algarve de uma boa projeção e o meu desejo é que todas as equipas consigam as subidas de divisão que lutam e as manutenções. Que se mantenham, exato. Porque não estamos aqui a falar de nenhum ginásio especificamente, não é? No genérico, estamos a falar no genérico que todas as equipas subam de divisão e que todas as que lutam pela manutenção se mantenham, para termos cada vez mais representantes nas provas maiores. Nacionais e maiores. Já agora, isto não estava aqui no meu alinhamento, mas não posso deixar de falar nisso. Nós estamos às portas da festa do basquete em Albufeira. Como é que vês a participação das seleções algarvias? Eu penso que o basquetebol de formação no Algarve melhorou bastante também nos últimos anos e desde há uns anos a esta parte temos tido prestações muito assinaláveis, inclusive já conseguimos ficar em primeiro lugar em algumas provas e, portanto, jogando em casa, mais uma vez, em Albufeira, acredito que os jovens algarvios vão demonstrar a sua qualidade. Eu estou muito confiante que pelo menos os sub-18 masculinos vão conseguir um registro histórico. Portanto, agora em Albufeira vão ser sub-14 e sub-16. Depois em Passos de Ferreira será os mini-12. Portanto, é essa a estrutura das... Sub-14, sub-16. É essa a estrutura das inter-associações. Seleções regionais sub-18 não há. Depois aí já entram depois as seleções nacionais em prova. E aí já não faz sentido estarem as associações a discutir. O Algarve está bem na formação e recomendo, tanto na formação como nos séniores. Acho que estamos muito bem. Sim, tendo em consideração que eu tenho sempre numa mão a análise do Alentejo e na outra mão a análise do Algarve, infelizmente não posso deixar de reconhecer, não estou aqui a tirar mérito ao Algarve, porque o Algarve está onde está, é pelo trabalho que tem desenvolvido. Infelizmente, não posso dizer tanto do Alentejo, que está a atravessar uma fase de menos fulgor em termos de clubes e em termos de aposta no basquete. Isto é por fases, é por ciclos. Claramente as coisas no Algarve nem sempre estiveram na crista de onda como estão agora. Atenção, já tivemos a altura em que não tínhamos equipas séniores nas divisões superiores, em que a formação tinha alguma dificuldade em competir com as regiões centrais. Hoje em dia, felizmente, já estamos noutra realidade e há que esperar que os clubes, passa por aí, os clubes é que têm que se organizar, têm que conseguir juntar pessoas. Quanto mais pessoas tiverem, maior probabilidade de fazer mais recrutamento, mais equipas. E bom seria para o país que o Alentejo consiga dar esse salto em frente. É sempre complicado, tendo em consideração a parte demográfica. O Alentejo é muito grande e tem muito pouca habitação. É sempre complicado fazer um trabalho de base quando não há jovens. Ainda por cima, nesta altura, os jovens têm sempre muitas coisas a fazer, têm muita oferta. No Algarve também, mas há mais gente e acaba por ser essa a diferença. Não, já temos visto, por exemplo, ali o André Rezende com uma equipa sénior feminina interessante. Temos o Elétrico Ponte Sor, que também é outra realidade, não é? Sim, o Elétrico Ponte Sor é uma aposta que francamente põe uma certa dúvida, porque estou a começar a aposta pelo telhado.
Isso é sempre complicado. Quer dizer, como é que tu tens uma equipa sénior a disputar a Pro Liga e depois não tens escalões de formação que alimentem os séniores? Sim, é importante ter o conceito de pirâmide Exatamente. bem estabelecido, alargando bem a base, e também é uma coisa que nós, também a nível de clube, procuramos fazer com o trabalho que tem sido desenvolvido no mini-basket. Nós, a nível de clube, temos 226 atletas inscritos, que é uma moldura humana considerável. Já enche a bancada. Conseguimos ter todos os escalões de formação masculinos e femininos a participar nos campeonatos e, portanto, penso que tenha que ser por aí, e acredito que no Alentejo também haja esse potencial de fazer mais coisas. Vemos, por exemplo, o caso do Beja, acho que está a fazer um trabalho muito interessante e está a fazer uma coisa que, do meu ponto de vista, é essencial. Não sei se concordas, de certeza que concordas comigo, porque no Alentejo tem-se assistido muito a os clubes estarem focados numa pessoa. Portanto, há um mecenas ou um Carola que mantém aquilo. Quando o Carola se chateia, porque isto chega a uma altura que cansa, o clube acaba. Sim, não há uma estrutura por isso trás. É o primeiro passo que qualquer coletividade deve fazer, é tentar reunir o maior número de pessoas para não estar dependentes de uma pessoa. Exatamente, porque se o grupo for grande, o trabalho também é menor para cada um. Exatamente. O desgaste não acontece com tanta facilidade. E, portanto, há que envolver os pais, há que envolver ex-atletas. Se estivermos a falar num clube que já tenha basquete de anos anteriores, há que tentar buscar essas pessoas de volta, há que tentar fazer ligação com as escolas. E há todo um trabalho. É um trabalho que tem que ser feito, demora o seu tempo a ser uma realidade, mas olhando para o Alentejo, há ali clubes que já têm, estou-me a lembrar do Reguengos de Monsaraz, os salesianos já têm muitos anos de modalidade e, portanto, já nos cruzámos diversas vezes em provas nacionais e acho que tem tudo para a médio prazo. E espero bem que eles dêem a volta à situação e estou a fazer toda a força nesse sentido, mas não está fácil. Exatamente. Bom, mas Pedro, isto é outra realidade, infelizmente não os conseguimos ajudar mais do que aquilo que estamos a ajudar. A nossa realidade nesta altura é o Algarve está bem, recomenda-se. Quero agradecer-te o tempo que me dispensaste, a conversa já vai longa e nós daqui a bocado temos outras a fazer, não é? Temos que ir puxar pelo Farense para vencer o jogo hoje. Sim. Os Farenses. Esta tarde vamos ter uma tarde desportiva com 3 jogos. Em que vamos transmitir 2 jogos, vamos transmitir o jogo também vou transmitir as femininas? Sim. Uma estreia. É uma estreia. Vamos transmitir a equipa sénior com o Chamusca, masculina, às 3, e depois às 5 vamos transmitir a equipa das séniores femininas com o Odivelas. Portanto, e as transmissões, tentar fazer o nosso melhor, porque isto de ser comentador não é fácil. Não é. E obriga também aqui a um estudo prévio. Que eu já tive essa experiência e efetivamente é complicado. Nós queremos sempre dar o melhor e acaba por porque é necessário fazer. São 2 horas por cada. Não, e é necessário fazer também um estudo prévio dos intervenientes. Temos que saber o percurso das equipas, o percurso dos atletas, tentar perceber o enquadramento da prova e pronto. Também nunca imaginei ser comentador, mas neste momento, enquanto me solicitarem esta ajuda, eu estou disponível para, na medida do possível, colaborar. E já agora dizer que no dia que tivemos lá os dois, portanto, inclusivamente já fizemos um jogo juntos, foi de boa memória para os aficionados. Várias pessoas vieram dar os parabéns pelo convidado que tivemos. Muito obrigado. É algo que se calhar vamos ter que repetir um dia. Quando quiseres. Mas já agora, falando dos jogos de hoje, quais são as tuas previsões? Sabes que eu tenho uma coisa que é o Toto Basket e dei a vitória nos 2 casos às equipas farenses. Quais são as tuas previsões? Tendo em consideração que a equipa de séniores vai jogar
contra o quarto classificado. Sim, eu acredito que serão 2 vitórias, embora o desporto é o desporto. Sim, isso é sempre... E a essência do jogo é essa, é o Aliás, não contra saber. o Passo de Arcos nós achávamos que ia ser um jogo mais ou menos tranquilo para o Farense e foi tudo menos isso. Exatamente. Acima de tudo que seja um bom espetáculo desportivo, de preferência equilibrado para manter o interesse e com a vitória do Farense do Farense e para o Totobasket. É a vitória sempre dos algarvios. Exatamente. Já fui acusado disso, mas está bem. Pronto, Pedro, obrigado pela tua presença. Nós de certeza que vamos juntar-nos mais vezes. Vais estar aqui nos meus estúdios mais vezes, garantidamente. Quero agradecer-te o tempo que dispensaste e até à próxima. Obrigado eu, Luís. Um abraço para todos. E está feito. Correu bem? E foi assim esta conversa em que ficámos a conhecer melhor o professor Pedro Cruz, coordenador do basquete feminino no Farense e treinador da equipa de sub-16 desse clube. Quero agradecer ao Pedro ter passado um bocado comigo num dia em que tinha um horário bem apertado, pois passou a tarde a comentar jogos de basquete no pavilhão do Farense. Desejo que este diálogo tenha sido do vosso agrado. Despeço-me até amanhã com mais projeções sobre como vai ser o fim de semana desportivo para as equipas solistas. Até lá, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.